texto ele define que as decisões do Eterno, elas nunca serão arbitrárias, elas nunca serão ditatoriais, devido ao conhecimento que ele tem, devido à sua sabedoria que excede todo o conhecimento humano, e por esta razão, toda decisão que ele toma é perfeita e sempre será a melhor, ainda que nós não entendamos. As decisões do Criador sempre serão perfeitas. Muitas vezes nós nos questionamos por que Deus revela a sua palavra para alguns e por que não revela para outros. Eu não sei, meus irmãos, eu não tenho a resposta para isso. O único que tem a resposta para isso é o Criador. Talvez nós poderíamos nos perguntar por que Deus permite crianças morrerem de fome, por que Deus permite essa ou aquela coisa. Eu posso dizer com toda sinceridade, eu não tenho a resposta. A Bíblia não nos dá essa resposta, ali fica uma lacuna. Os teólogos não conseguem responder isso. A única coisa que nós podemos dizer para vocês é que Deus é soberano, que Ele está no controle de tudo. Ele tem um conhecimento mais elevado do que o nosso. Ele sabe de coisas que nós não sabemos. E por isso Ele decide coisas que talvez nós não entendamos. Ainda que sejam juízos, problemas e tragédias que aconteçam no planeta Terra, cabe a nós, como cristãos, nos submetermos à vontade divina, pois dele vem a reta justiça. Ainda que as coisas que aconteçam nós não entendamos, ainda que nós não tenhamos a resposta. Olhem para o relato do livro de Jó, e vocês sabem que o profeta que mais questionou a Deus, no sentido de que ele queria saber o porquê estava acontecendo aquilo, foi Jó. E as perguntas que ele fazia eram sempre por quê, e por quê, e por quê. Ele entendia que ele era um homem justo e toda aquela calamidade estava acontecendo ali sobre a vida dele. Ele não entendia porque ele perdeu ali todas as suas posses. Ele não entendia porque ele perdeu os seus filhos. E por último, ele perdeu a sua esposa, porque ela o abandonou. E diferente do que nós encontramos em nossa tradução, ela não disse amaldiçoa o teu Deus e morre. No original hebraico está dito lá, abençoa o teu Deus, Jó, e morre. Foi o que a mulher disse para ele. Ela não disse para ele amaldiçoar a Deus, mas ela disse, abençoa o nome do Senhor teu Deus, vai e morre, Jó, porque já está tudo perdido mesmo, e assim, com isso, ela foi embora. Então, cabe a nós, como cristãos, nos submetermos à vontade divina. Vejam o que Jó declara aqui no capítulo 37 do seu livro. Ó. Vejam bem o que diz aqui. Ó. Capítulo 37 do livro de Jó, versículo 23. Veja o que ele diz aqui, ó. E isso para mim é muito claro o que ele fala aqui, ó. Ele diz que o Senhor ele não subjuga aquele que é justo. Vejam bem o que diz aqui, ó. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Ele é grande em poder. Então aqui ele já define, o Senhor está mais alto do que nós, ó. Porém ele não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso os homens o temem e ele não olha para os que se julgam sábios, porque a sabedoria do homem se tornou loucura diante de Deus. Só que em Isaías 55, Isaías ele é um pouco mais claro ao dizer que os pensamentos do Senhor são mais elevados, são mais altos do que os nossos. Veja aqui Isaías 55, e versículo 8 e 9, diz assim, ó, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Só que o apóstolo Paulo, devido à luz que ele tinha da revelação aí do Espírito Santo, lá no capítulo 11 da carta aos Romanos, a partir do versículo 33, ele vai dizer que há uma profundidade, há uma riqueza dentro da soberania divina. E ele diz o seguinte aqui, ó, Romanos 11, versículo 33 até o 36. Ele diz que há uma profundidade aqui na sabedoria divina. Ele diz que ninguém é apto para aconselhar o Senhor, e por isso que ele está muito além do nosso senso de justiça e de compreensão. Muitas vezes a justiça divina derrama o caos sobre a terra, porque ele quer aí manifestar a sua glória. Vejam bem o que ele diz aqui, ó. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria
como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ou seja, o que Paulo está dizendo? O quão difícil é analisar o conhecimento divino, o quão difícil é analisar a sabedoria divina, visto que a sabedoria dele está mais alta do que a nossa, visto que o seu conhecimento é mais elevado do que o nosso, visto que ele sabe de coisas que nós não sabemos, de modo de que ele sabe o que é, o que seria e o que vai ser. Ele sabe de tudo, pois ele é onipotente. E diz assim: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? O homem conheceu? Os seres humanos não conheceram a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem aconselhou o Senhor para que ele criasse o universo? Ninguém estava lá com ele. Ele sozinho criou todo o universo e o planeta Terra. Ele diz assim, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Se houvesse alguém que tivesse dado alguma coisa para ele, seria um Deus superior a ele? Então Yahvé não seria o único Deus, mas como não tem ninguém junto com ele, ele criou tudo, ninguém foi seu conselheiro, ninguém deu nada para ele, para que possa depois querer restituir. Pelo contrário, quem deu dons aos homens foi ele. Ele entregou o seu próprio filho para morrer por nós em uma cruz. E diz, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque ele é soberano, porque ele é eterno, porque ele é onipotente.